Obrigado, senhor presidente. Saúdo Vossa Excelência, o eminente relator, ministro Moura Ribeiro, ministra Nancy, ministra Daniela, ministro Cueva, douta representante do Ministério Público Federal, colegas advogados na pessoa do professor Rafael Carneiro, servidores, enfim. Eu até tinha naturalmente estabelecido um roteiro para essa sustentação, vou alterá-lo um pouco para ser mais responsivo à sustentação do meu colega, doutor Rafael. Ninguém haverá de negar que o princípio da congruência, da distrição, se aplica ao processo arbitral. Ninguém haverá de negar. E isso foi constatado, a aplicação concreta desse princípio foi constatada em primeiro e em segundo graus. Só que tem um ponto muito importante quanto a esse tema da congruência. Essa foi a tese ventilada na ação anulatória. Foi a tese ventilada na apelação, mas não é a tese ventilada no recurso especial. Como a Rio Ave não foi exitosa, e não haveria mesmo como ser exitosa com essa tese, nem em primeiro nem em segundo grau, inovou no recurso especial. Aliás, começou a inovar nos embargos de declaração opostos depois do acórdão de apelação. Passou a suscitar o que seria uma suposta violação ao regime da acumulação imprópria de pedidos. E é essa matéria que é devolvida aqui ao STJ. Não tem princípio de adstrição, não tem extra petita, nada nessa linha, tal como a parte vinha suscitando desde o início da ação. Mas agora eu dou um passo atrás e me permito testar talvez um pouco a paciência de Vossas Excelências para reenquadrar o caso para sua moldura factual e jurídica adequada. Como já dito pelo colega, o caso gira em torno de um contrato de gestão hoteleira. A Rio Ave instaura o processo arbitral e pede para que se reconheça o inadimplemento de Marriott e, consequentemente, a resolução do contrato. Rio Ave, de pronto, formula pedidos reconvencionais. 2 pedidos reconvencionais, em essência. Primeiro, que o contrato seja mantido. Segundo, que, se isso não for possível, que ela receba a indenização devida por um eventual rompimento que seja tão antecipado quanto injustificado. Agora, tem um ponto importante. Rio Ave formula um pedido liminar para o Tribunal Arbitral, ministra Nancy, e pede: suspendam o contrato. O tribunal diz não, indefere o pedido. O que é então que Rio Ave faz? Decide fazer injustiça com as próprias mãos, decide exercer arbitrariamente as razões que achava ter e não tinha. O que é que ela faz? Revoga as procurações que, do ponto de vista operacional, permitiam a viabilização do contrato de gestão hoteleira. Esse fato é imediatamente noticiado nos autos da arbitragem, se instaura sobre esse fato um contraditório, essa é uma premissa do acórdão recorrido, e, na sentença, o tribunal arbitral declara a ausência de inadimplemento, declara, portanto, a falta de causa para a resolução e passa naturalmente a examinar e a acolher os pleitos indenizatórios formulados por Marriott desde o início, e formulados em caráter genérico. Ela formulou pedidos indenizatórios, pouco importava se danos emergentes ou lucros cessantes. Então, Excelências, esse, sim, é o quadro factual do caso, e eu me permito já destaquei a questão da inovação recursal, que, aliás, atrai, portanto, a súmula 211, pela falta evidente de pré-questionamento, e quero dizer, Excelências, que para evidenciar tudo que venho aqui de referir, é importante fazer menção a um trecho do acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Abro aspas. A rescisão dos chamados contratos Marriott ou Marriott Agreements está, em sua totalidade, inserida na relação jurídica ensejadora da instauração da arbitragem, dizendo respeito aos pedidos formulados na ata de admissão, em especial o item 17.4. Portanto, Excelências, a congruência, a distrição está assentada com base na análise textual de um documento do processo arbitral, o que não se pode revisitar aqui. Agora, ainda que se pudesse, a conclusão haveria de ser a mesma. O que se chama de inovação da causa de pedir, na verdade, para um caso como esse, tem um outro nomen iuris. O que se tem aqui é uma modificação do estado da relação obrigacional que já estava desde o início sob o escrutínio do tribunal arbitral. A rescindibilidade ou não do contrato, que naturalmente é um contrato de trato sucessivo, é uma relação jurídica continuada, sempre esteve em jogo.
sempre foi endereçada aos cuidados jurisdicionais do painel arbitral. Portanto, não houve inovação nenhuma. O que houve, a bem da verdade, foi uma tentativa de se valer da própria torpeza. Porque, ministra Nancy, o cenário, como disse, aqui eu enfatizo para realçar esse meu ponto, conectar tudo que venho de dizer com esse ponto da tentativa de se valer da própria torpeza. Havia um pedido reconvencional no sentido de que, se não fosse possível manter o contrato, que se analisassem os pleitos indenizatórios. A Rio Ave, então, age unilateralmente, age na base da força, e mais, age de modo insurgente, ignorando a negativa da liminar, e, portanto, inviabilizando por seus próprios meios a continuidade da relação jurídica. E depois vem arguir que esse fato não poderia ser considerado para que se examinassem os pleitos indenizatórios. O que se queria dizer? Que era preciso, portanto, uma nova arbitragem, sendo que já havia, repito, pedidos reconvencionais que submetiam à jurisdição do tribunal a rescindibilidade ou não dessa mesmíssima relação jurídica. Portanto, eu vou encurtar, excelências, e quero dizer que nem se fosse um processo judicial regido estritamente nos termos do CPC, haveria de se gerar uma polêmica por conta desse fato superveniente que incide sobre a mesma relação jurídica que já estava sob escrutínio do tribunal. E quanto ao contraditório e ampla defesa, esse ponto é inegável, é uma premissa assentada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo juízo de primeiro grau na sentença, tem, além de tudo, um parecer do professor Dinamarco atestando toda a lisura do procedimento arbitral. O que se procura fazer aqui, repito, excelências, nada mais é do que um jogo de luz e sombra com os documentos da arbitragem, que já foram examinados pelo painel arbitral, que já foram examinados pelo primeiro grau, já foram examinados pelo segundo grau, e que, penso eu, não poderiam ser examinados aqui por esta egrégia turma. Mas, caso sejam, não tenho dúvidas de que a conclusão haverá de ser a mesma, por isso que se pede o não conhecimento do recurso, ou, quando menos, o seu desprovimento. Muito obrigado.